Como sempre acontece, o Se Notícias sempre traz informações importantes, uma entrevista muito importante para a nossa sociedade, toda a área de atuação, Sooretama, Rio, Bananal, e quem está nos acompanhando também no Facebook, em várias partes do estado. Hoje nós vamos falar sobre segurança. Segurança principalmente de um município chamado Sooretama, que nesta semana está vivendo dias bem agitados com relação ao setor de polícia, onde várias pessoas foram flagradas cometendo crimes, mas tiveram problemas com a polícia. Ao meu lado, o delegado que atua na região, delegado Fabrício Lucindo, que vai participar conosco dando informações importantes. Delegado, eu quero começar agradecendo a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Se Notícias, para estar falando conosco. Eu que agradeço, José. É um prazer estar aqui divulgando o trabalho da Polícia Civil e também informando as pessoas do que a gente tem feito e das coisas que acontecem com a bandidagem quando comete crime. Para começar, o senhor acha que Sooretama é uma cidade violenta? Eu posso dizer isso, que é uma cidade violenta? Não só Sooretama, às vezes, todo o norte do estado está acima da média da violência. Então, no Sooretama, Linhares, Pedro Canário, São Mateus, Conceição da Barra, são todas cidades que são mais violentas que outras no interior do estado do Espírito Santo. Mas há uma conta que é feita, eu não sei explicar como é que é essa conta, por moradores, pelo número de habitantes e o número de crimes que acontecem. Normalmente essa conta é feita com homicídio. Sim. E aí há uma média. Sim. Sooretama, dentro dessa média, ela está violenta? Muito violenta. Sooretama, nós fechamos o ano passado com o menor número de homicídio nos últimos 6 anos. Fechamos com 15 homicídios, que é o menor número nos últimos 6 anos. 50% a menos do que 2010. Porém, nós estamos muito além do limite admitido pelas organizações internacionais. Porque tem quantos mil habitantes lá em Sooretama? Sooretama tem em torno de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes. 30 mil habitantes, né? Eu entendi. E aí, nesse caso, delegado, o que fazer para lidar com essa violência? Eu vou citar 2 casos que aconteceram nessa semana. Inclusive, eu quero até pedir imagens desses casos. Nós temos imagens desses casos que ganharam repercussão em todo o estado. Como lidar com isso? Um município com cerca de 30 mil pessoas e muita gente de fora vindo morar na cidade, há um certo descontrole disso, inclusive. Como é que o senhor lida com isso? Olha, a gente tem trabalhado na conscientização das pessoas. De que forma? A gente resolve a maior quantidade de crimes possíveis para dar um recado à população. Cometer crime não vale a pena. Quem comete crime acaba preso e acaba pagando pelo crime que comete. Esse é o recado da polícia. E a gente trabalha também junto à Prefeitura Municipal, junto à Câmara Municipal, no sentido de ajudar a conscientizar as pessoas da necessidade de uma convivência pacífica. Muito bem. Então, já que o delegado disse que quem comete o crime pode pagar pelo crime, eu vou citar um caso mais recente, inclusive, que daqui a pouco o Ronda vai dar outras informações. Eu também apresento o Ronda daqui a pouquinho. E ele vai dar informações de um caso. Eu quero até pedir imagens, as imagens que nós temos, de um assalto que aconteceu no interior de Sooretama, onde um assaltante acabou morrendo. O prenome dele é Adeilson, segundo as imagens que a gente, inclusive, já está mostrando. O Adeilson estava na companhia de outras 3 pessoas. Eu queria, delegado, que o senhor falasse sobre esse caso e aí emendar uma resposta aí de uma pergunta que hoje a população se faz. Os últimos casos revelam ações em grupo. Sooretama está debaixo da influência de grupos organizados para cometer crimes? Não, Zé, esses grupos são amadores, são elementos que se juntam para cometer pequenos crimes que acabam gerando grandes consequências. Esse elemento que foi morto pela Polícia Militar, por exemplo, nós já o prendemos há um ano atrás, no final do ano de 2015. O senhor está falando do Adeilson. Do Adeilson, pois é. Nós já o prendemos há um ano e pouco atrás por roubo a transporte coletivo. Ele foi liberado por indulto de Natal e acabou se juntando esses 2 elementos e cometendo esse crime. Então a polícia tem trabalhado na elucidação dos crimes, conseguimos elucidar, conseguimos prender muita gente que tem cometido o crime. E não existe em Sooretama
uma organização criminal que possa dizer que esteja incomodando a comunidade. Que existam pequenos grupos que se formam no intuito de cometer crimes. Eu vou pedir para a edição para mostrar imagens de Soretama, porque o assunto agora tem a ver com isso. O lado periférico ali de Soretama, que tem o bairro Salvador, né, tem outros bairros ali que acabam ganhando destaque com isso, quando o assunto é lutar contra o crime. São bairros difíceis de lidar com o combate ao crime, analisando que a maioria das pessoas lá são de fora, não tem aquela origem lá na cidade de Soretama, delegado? Bom, Zé, todos esses bairros que a gente cita, bairro Salvador, o bairro Dalvo Loureiro, os bairros o Bionativa, são bairros que na grande maioria da população é de bem. Gente que trabalha, que veio para Soretama para trabalhar e para seguir a vida e constituir família. Alguns elementos aproveitam que a região é de periferia para se esconder no local, para cometer crimes, para poder praticar tráfico de entorpecentes, entendeu? Mas é a minoria da população. O restante é todo mundo gente de bem, gente que trabalha muito naquela região. Seguramente pessoas que não aguentam mais essa história do crime, né? Com certeza absoluta. Está acontecendo demais e ninguém está suportando isso. Com certeza. Inclusive, a gente agradece muito as divulgações que o Ronda Policial faz, porque a partir do momento que ocorre um crime, a população já liga informando quem é o autor, quem pode ser o autor, quem está traficando drogas, quem está cometendo crimes na região. Isso facilita muito o trabalho da polícia, porque a população denuncia, porque confia na imprensa e confia na Polícia Civil também de Soretama e na PM também. Então tá. Tem uma outra questão aqui que eu queria abordar com o delegado, que fala sobre um dos casos, eu acho que foi na terça-feira. Foi na terça-feira onde um caminhoneiro vindo de Minas Gerais resolveu parar numa lanchonete. E aí ele estava lá quando 4 pessoas chegaram para ele e disseram: olha, assalto, perdeu. Esse caminhoneiro, ele foi obrigado a seguir com os bandidos, se eu me corrigir se eu estiver errado, foi obrigado a seguir pela BR-101, mas houve a informação do caso à Polícia Militar, a polícia chegou, o carro deles acabou a gasolina, eu tenho imagem desse carro aí, não tem? Se eu tiver, eu quero também essa imagem, e a imagem do Jesus, que é o nome do caminhoneiro que foi encontrado pela polícia ainda amarrado. Esse caso também, doutor, ele embasa aquele questionamento que eu fiz lá atrás sobre a ação de grupos. Esse, por exemplo, até trocou tiros com a polícia. Então são grupos diferentes que têm atuado ali. Sim, e como você disse, totalmente desorganizados, né? Porque estava em um veículo que acabou quebrando, acabou acabando a gasolina a pouco mais de 1 ou 2 quilômetros de Soretama. Então, e quando foram abordados pela Polícia Militar, efetuaram disparo contra a viatura da Polícia Militar, foram rechaçados pela Polícia Militar e acabaram fugindo. Nós estamos investigando esse caso para descobrir quem são esses elementos e enquadrá-los também no crime de roubo. Agora, o que muito me chamou a atenção foi a forma que tudo aconteceu. Uma pessoa vindo de fora e às 4 horas da manhã, alguém, né, avisa para a polícia que tinha isso acontecendo, esse movimento estava acontecendo. Veja que a polícia lá tem sido acionada a todo momento. A população quer o envolvimento ali junto com a polícia. Pois é, como eu disse, a população confia muito na Polícia Civil e na PM, né, em Soretama. Então a gente tem trabalhado muito para dar essa resposta também. Nesse caso, houve um aviso à Polícia Militar, imediatamente os policiais militares se dispuseram a perseguir o veículo e os localizaram na BR-101. Já havia, inclusive, avisado o 13º Batalhão, que é de São Mateus, para dar o apoio necessário, e o 12º Batalhão também, em Linhares. Mas não foi necessário porque o veículo que os bandidos estavam acabou se quebrando na estrada e eles tiveram que fugir. Bom, eu preciso abordar com o delegado Fabrício também uma questão que está em todo o estado do Espírito Santo, que fala sobre a estrutura das delegacias para se trabalhar. Nós vimos questionamentos. O presidente da associação que representa os delegados no estado, ele disse que há situações precárias, há situações que precisam ser revistas imediatamente. Como é que está a sua delegacia lá, hein, delegado? Olha, Oséias,
A delegacia de Soretama, ela tem os melhores servidores que eu poderia ter. São os melhores policiais um dos melhores policiais com os quais eu já trabalhei. São policiais valorosos e cumprem a sua obrigação. Você vê a quantidade de crimes que nós estamos elucidando, a quantidade de gente que a gente prende, mesmo com condições não tão favoráveis. Nós estamos buscando o apoio da Prefeitura Municipal e buscando o apoio da Câmara Municipal de Soretama para que a gente possa ainda atender melhor ainda a população de Soretama dessa forma. Pois é, com relação a efetivos, o senhor está falando de pessoas, né? A parte física te atende? É aquilo que o senhor esperava encontrar? Que o senhor sai de uma delegacia daqui da cidade de Linhares, eu acompanhei quase toda a trajetória do delegado Fabrício desde que ele chegou aqui, para assumir uma delegacia em Soretama. A parte física, tudo isso está atendendo? Se o senhor disser que sim, eu vou acreditar que o senhor está no céu em relação à situação que eu estou vendo aí. Não, na verdade a gente precisa de melhoras. Precisa de melhoras porque a gente quer atender melhor a população. Entendeu? A gente precisa de algumas melhoras em Soretama, como também precisa de melhoras em Linhares, como também precisa de melhoras em Rio Bananal. A gente precisa de dar um atendimento melhor para o povo. Entendeu? E para isso a gente precisa de investimento. Tem que ter investimento, seguramente. E esse investimento, às vezes, ele pode ser buscado com parcerias, que toda aquela estrutura ali de Soretama, da delegacia de Soretama, ela foi viabilizada também com isso, né? Sim. Com parcerias. Houve parcerias importantes para chegar até onde chegou, para o senhor se agradar como está se agradando agora, né? Sim, com certeza. Por exemplo, a nossa delegacia, ela só existe porque houve um convênio com a prefeitura, na época, e o prédio onde nós estamos foi locado pela prefeitura. Então o prédio é locado pela prefeitura e a gente funciona num prédio alugado. Então quero crer que há funcionários ali atuando que pertencem ao município, estão ajudando lá ou não tem? Não, por enquanto não tem. Nós temos os policiais civis e uma pessoa que trabalha numa empresa terceirizada que cuida da limpeza e de tudo que é necessário na delegacia. Para a gente fechar essa entrevista, eu gostaria que o delegado falasse num todo sobre como a segurança de Soretama poderia ser melhor para conseguir números melhores do que ela está conseguindo hoje, para a gente fechar. Olha, Oséias, a gente espera que os investimentos venham para Soretama e que as coisas que foram investidas, elas tenham uma utilização. Por exemplo, nós temos várias câmeras de vídeo monitoramento instaladas na cidade que, infelizmente, ela não tem controle de nenhum servidor público 24 horas. Então, seria necessário ter uma pessoa tomando conta dessas câmeras para que elas funcionem a contento. E vários outros projetos que nós precisamos implantar em Soretama, até no sentido de evitar que as pessoas entrem no mundo do crime. E como é isso? Porque a Polícia Civil e a Polícia Militar só trabalham com a consequência. Só trabalham depois que o elemento se transforma em criminoso. Então a gente tem que ter um trabalho antecipado junto à comunidade e junto à Prefeitura Municipal no sentido de resgatar as pessoas, evitando que eles entrem no mundo do crime. Lógico que nós não vamos conseguir fazer 100%, porque isso é impossível. No mundo inteiro existe crime, mas nós podemos evitar isso até um número aceitável, entendeu? Até um número que a gente possa ter orgulho da nossa cidade. Muito bem. Então nós conversamos com o delegado Fabrício Lucindo. Quero agradecer ao senhor mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de vir e conversar sobre a segurança de Soretama. Obrigado. Eu que agradeço, Zé. Estou sempre à disposição. Valeu. Sim Notícias fica por aqui. Nós vamos voltar amanhã com outras informações. Na verdade, eu volto daqui a pouquinho porque eu estou indo para o Ronda da cidade. Até amanhã, um abraço do Sim Notícias e acompanhe o Ronda. Tchau, tchau.